Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Como sempre, o meu desejo é que você esteja firmado no Evangelho de Jesus Cristo, amém? Nesta manhã, eu quero compartilhar com você um texto muito importante. E, ao meu ver, do meu ponto de vista, nos dias de hoje nós precisamos prestar muito atenção neste texto bíblico, que está em Lucas capítulo 6, versículo 46. O texto diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Essa é uma pergunta importante de Jesus, não só para aqueles a quem ele se dirigiu de forma objetiva, mas também para todos nós que falamos, que afirmamos que seguimos o Senhor. Eu tenho conversado com alguns amigos e pessoas especiais, dizendo que nós vivemos dias de apostasia, dizendo que nós estamos vivendo dias de muita religiosidade e pouca realidade espiritual. Quando a gente trata de vida cristã, nós não podemos apenas pensar na questão filosófica da vida cristã. É importante? Sim, é importante. Mas Jesus chama a atenção de todos nós a fim de que possamos ouvi-lo e atender ao seu chamado em relação àquilo que ele disse para nós. Obedecer à sua palavra é uma questão fundamental para caracterizar que, de fato, temos a Jesus como nosso Senhor de vida. E eu tenho dito que eu desisto da ideia de apenas viver o discurso cristão, o discurso do Evangelho, que é extraordinário, é maravilhoso, mas o discurso, a palavra do Evangelho tem que fazer carne em nós, tem que fazer sentido para todas as facetas da nossa vida, na nossa própria vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, como filhos de Deus neste mundo, na sociedade onde estamos inseridos. Porque carregar o discurso na boca, dizer as verdades, versículos bíblicos, isso é muito simples. A questão é se essas verdades que nós professamos têm se tornado carne, têm se tornado vida em nós. Eu me lembro do apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, o qual o apóstolo Paulo está falando, é esse culto de trazer para a realidade da nossa vida, transformando a nossa mente para que a nossa mente viva, experimente as realidades da verdade da palavra de Deus. E não somente citar a palavra de Deus, não somente dar o endereço de um versículo bíblico, mas fazer destas verdades práticas em nossas vidas como um todo. Reflita nessa verdade e permita que Jesus, de fato, seja o seu Senhor. Amém? Deus te abençoe.